Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV. Comigo Carlos Lopes, também com o Roberto Padovani. E o tema dessa semana vai ser inflação e reação do Banco Central. A gente teve a divulgação do IPCA 15, que é uma prévia da inflação para o mês de agosto, e com sinais ainda bem negativos. Uma inflação que tem rodado aí na casa de 4,5%, em agosto especificamente foi 4,35%. Mas já há alguns meses, a inflação tem oscilado, a inflação acumulada em 12 meses, ela tem rodado aí ao redor desse patamar, que é um patamar bastante alto, para uma meta de inflação de 3%. E quando a gente olha para a composição da inflação, as notícias também não são muito animadoras, Mesmo que a gente divida nos principais grupos, a gente não vê grandes sinais de que a inflação de fato está cedendo e caminhando de forma consistente para a meta. Separando primeiro entre os preços administrados, aqueles regulados pelo governo, como gasolina, reajuste de transporte público, entre outros, a gente tem uma inflação muito elevada, rodando na casa de 6,40%. Mas até aí você pode argumentar que os preços administrados não reagem tanto à política monetária, Um reajuste de preço de remédio, um reajuste de preço da gasolina, depende mais às vezes de outros fatores. Mas quando a gente olha para os preços livres, estão rodando ali a 3,60, ainda assim acima da meta de inflação. E quando a gente olha para a composição desses preços livres, a gente vê que tem uma grande ajuda do preço de bens, Preços de bens que durante a pandemia tiveram um grande choque, e preços muito elevados, e agora vivem um período com um alívio, nessa pressão aí nos preços, com uma inflação ainda muito baixa. A gente tem uma inflação de bens industriais rodando na casa de 1%. Mas quando a gente faz algumas contas ali para ver o que está acontecendo de fato nos últimos meses, sem olhar tanto para esse passado, a gente vê alguns sinais de que essa inflação de bens está voltando a acelerar, seja pela pressão no câmbio, seja pelo nível de atividade econômica que segue aquecido. Essa inflação de bens, os preços dos bens, tem voltado a subir novamente a ritmos maiores, E do outro lado, a gente tem uma inflação de serviços muito ligada aí ao mercado de trabalho que não cede. Está rodando em diversas medidas que você pode olhar, ela está rodando na casa de 5%. Ou seja, se a gente tem um preço de bens voltando a subir, uma inflação de bens maior, e do outro lado uma inflação de serviços que não cede, está muito difícil a gente ver uma perspectiva aí de queda da inflação, pelo menos uma queda suficiente para levar a inflação para a meta de 3%. E é diante desse cenário que a gente espera o que o Banco Central vai fazer para conter ou para fazer com que essa inflação de fato convirja. É isso que o Padô vai falar para a gente. Padô? Carlão, diante desse cenário, o Banco Central tem comunicado uma preocupação muito grande com o risco inflacionário. Ele está claramente desconfortável com o fato da inflação oscilar entre 4 e 4,5 e não convergir para o centro da meta, que é 3. Ele tem usado 3 argumentos principais que são fortes e que dificilmente podem ser rebatidos. O primeiro deles é que, independente da discussão teórica sobre capacidade de crescimento, nível de juros e equilíbrio, o fato é que a taxa básica, hoje em 10,5%, parece insuficiente para desaquecer a economia e fazer a inflação convergir para 3%. De fato, está todo mundo revisando o PIB para cima e, como você mostrou, a inflação mostra resistência. O segundo argumento do Banco Central tem a ver justamente com o horizonte à frente. As expectativas de mercado mostram que a gente pode alcançar um IPCA de 4,20 esse ano, 3,90 no ano que vem, 3,60 em 2026 e convergindo para os próximos anos para um patamar de 3,5. Em nenhum momento a inflação chega em 3 e mesmo alcançando esse patamar de 3,5, alcança de maneira muito gradual. Isso torna o Banco Central bastante preocupado com o que a gente chama de desancoragem das expectativas. E um terceiro e último argumento é que dificilmente teremos, nas próximas semanas, algum fato novo que mude radicalmente essa leitura de inflação. Mesmo que a gente trabalhe com um cenário global desinflacionário, com queda de preço de matérias-primas, recuo do dólar no Brasil, a gente tem uma expansão muito forte da renda aqui no Brasil, que é explicada por um mercado de trabalho apertado, os níveis de desemprego operam nos seus mínimos históricos e, ao mesmo tempo, a expansão fiscal empurra a economia, abre espaço para repasse de custos e pressiona preços como de serviços. Portanto, o Banco Central está desconfortável com o quadro que você descreveu da inflação e, justamente por isso,
tem sinalizado que pretende iniciar um novo ciclo de aperto monetário. Bom, essa história, pessoal, nos falamos na próxima semana.